Olá, mais um Fortuna Crítica, com esse trio maravilhoso, sempre elegante, e o nosso AJ, isso inconteste na elegância. Senhores, vocês gostam de mar? Onda, velocidade, emoção, adrenalina. Gente, o nosso convidado de hoje, olha, gosta de tudo isso aí, viu? Cara, é especialista em modalidades aí. A gente vai conversar bastante aqui. Roda a vinheta! Olá! Rapaz, o homem é campeão brasileiro, sul-americano, vice-campeão mundial. Eu tenho que ler aqui, né? Motosurf Freeride. E conheço o pai dele, viu? Conheço o pai dele. Tenho o prazer em receber Bruno Jacob. Obrigadão, bicho, por ter vindo. Você é uma figura, a gente estava conversando lá no camarim. Conheço seu pai, eu era pivetão, né? Eu jogava bola em Brotas, e seu pai e meu primo, Forró, né? Márcio, o sobrenome eu esqueci, é Márcio Martins. É Márcio Martins, Isso. É meu primo, né? Porque também que pergunta. Né? Vulgo Forró, Ele tá morando em Aracaju? Tá morando em Aracaju, me lembro muito dele também na época que era mais jovem, bons tempos. Você chegou a jogar bola, eu não sei se você lembra, num campinho que tinha embaixo, assim, era uma rua sem saída. A gente chamava de campinho. Sim, eu joguei Onde desde Carla, que era a namorada dele, morava. mais novo, sim. Você jogava ali? Sempre joguei, inclusive depois até escolinhas de Vitória e Não, tal. isso eu Tem tô muita sabendo, história daqui a pouco eu vou chegar na sua infelicidade. Deixa eu te falar. Você jogou naquele campinho? Você lembra um campinho que tinha uma escola pública, aí tinha um campinho assim, que jogava bola ali e tal. Sempre. Então, olha, senhores, prestem atenção. O Bruno Jacob teve a oportunidade de ver o Lionel Messi. Era eu jogando. Eu estava lá, jogava toda semana, era o baba gostoso, né, rapaz? Era, pô, tinha uma ladeira. Será que tá lá ainda? Rapaz, tem muito tempo que eu não vou, bicho, eu não sei, porque a construção civil também tomou conta, vai tomando, vai pegando, é aquela coisa toda. Eu lembro daquela ladeira, não sei se você lembra, aquela ladeira íngreme, que a gente descia, fazia a curva para ir lá pro campinho, né? Ali, rapaz, aí a gente desenvolveu um carrinho de rolimã especial e tal. Pra descer a ladeira. Pra descer a ladeira. Tinha esse campeonato também, né? O carrinho de rolimã, tal, não sei o que. Aí falei, chamei um colega meu, ele disse, você é seu copiloto. O carrinho era porreta. Bicho, montei o negócio todo, comprei umas rolimã bem bacana, aquele negócio todo e tal. Quando a gente começou a descer a ladeira, que eu disse, o cara, pá, começou a pegar uma velocidade legal, né? Aquela emoção toda, aquele negócio, pá. Aí o cara me perguntou, como é que para? Eu disse, porra, esqueci do freio. Rapaz. Passando voando. Desse jeito. Tinha uma jaqueira lá embaixo. Rapaz, foi uma merda. Esqueci do freio, só esse detalhezinho, né? Mas me diga, meu amigo, você foi fazer o que no Vitória, que não foi pro Bahia ou pro São Paulo? Me fale, por favor. Eu sempre fui torcedor do Vitória. Nossa senhora, vem cá. E não sei porque eu fui para lá, mas é porque eu acho que meu treinador na época na escolinha me puxou para lá. Inclusive, teve alguns da minha época que até depois continuaram, estão no profissional agora. O zagueiro, o Alisson, que era da minha época também, que não podia ter canela na frente dele. Sai aqui embaixo. Ninguém é Vitória, não, né? Tem alguém aqui? Ninguém, Tá bem, né? Subiu agora. Tá. Menos ruim, na real. Menos ruim, né? Pô? Não, subiu, pô.
Eu sei que chateado comigo, não. Eu sei mais ou menos o que está acontecendo, mas eu parei de acompanhar. Depois que eu fui para a área náutica radical, eu larguei de... Mas você sempre gostou de participar? Sempre gostei de esporte, sempre, desde pequeno. Uma coisa que... Eu acho que esporte, pra gente, da disciplina, né? Essa questão de... Eu fiz natação no início, que é bem bacana também para respiração, porque eu tinha asma, né? E aí entrei na natação 4 anos, resolveu a asma, não tinha nada que resolvesse. Era aquela nebulização a vida inteira. Natação é bom para tudo. E natação resolveu, 4 anos eu parei de ter, né? E aí foi arte marcial, karatê, capoeira, muay thai. Eu sempre fui de uma família que sempre gostou muito disso. E eu acredito que eu também seguiria a mesma coisa com os filhos, porque o esporte dá realmente disciplina, né? Dá essa questão principalmente do cara ter respeito, né? Essa questão. E aí desenvolve bem, né, a criança. Então eu sempre gostei. E até hoje pratico, além do que eu faço profissionalmente, outros esportes também. Bola você continua jogando, né? Continuo. Tem uma habilidade ainda, mas tem que tomar cuidado. Porque futebol é contato. Né? Esporte contato. Se vocês olharem as imagens, às vezes acham loucura. Eu já me machuquei mais jogando bola do que voando com jet pelos mares. Por causa da questão do contato. Que até essa questão do menisco, que é a história toda minha, foi por causa do futebol. Futebol, né? Você jogava em que posição? Era meia armador. Meia armador. Né? Modéstia à parte, chutava muito bem. Armava muito bem, cruzava. Mas não era artilheiro de brotas, não era artilheiro de brotas, não, porque o troféu tá lá. O sobrenome Jacob vem de que origem? Árabe? Árabe. Meu bisavô veio do Líbano. Eu conheci o seu avô. Meu avô. Era seu avô que trabalhava com seu pai? Trabalhava Miguel Jacó Miguel, meu avô. Aí o nome tem me duplicado assim lá, né? Meu pai Miguel Jacó Miguel Filho e meu bisavô era Jorge Miguel Jorge. Jorge Miguel. Veio do Líbano. Fugiu da guerra lá e aí começou aqui na vida. Rapaz, eu lembro, estava conversando no camarim, o pai dele organizava aquelas corridas de arrancadas. Não sei se vocês sabem o que é isso. Né? Tinha aqui na praia do Flamengo, antiga praia, não sei se é nos Stella Maris ali. Aquilo ali não era habitado, né? Tinha umas dunas, era um negócio. E aí, bicho, rapaz, todo mundo, era um negócio. Se tivesse arquibancada, tá? Era um negócio que ia lotar aquilo dali, né? Porque o cara fizesse, lotava. Era um negócio fantástico. Eu vou lembrar aqui de um nome de um carro. O cara tinha um Fusca, que era campeão, Campelo. Eu acho que era Campelo. O cara ganhava, rapaz, o Fusca saía com Opala. Adeus o Opala. O Fusca ia embora. Agora, era um negócio assim, bem legal, né? Aí ele estava me contando no camarim que parece que agora foi aeroporto, né? Fazem aeroporto agora essa corrida, né? Depois de lá teve um momento no comércio. Sim. Depois com a vinda da Stock Car aqui muitos anos, utilizava a reta da Stock Car para fazer. E agora estão usando nos aeroportos. Por exemplo, feira, tem, né? Usa os aeroportos. Usa os aeroportos no momento, por exemplo, que não vai descer avião, sábado, domingo ali. E usa os aeroportos para praticar. E continua muita gente. Eu acho bom, porque muito de avião, você não vai fazer essa corrida. Olha, tem um cara correndo, te passa por cima. Rapaz, eu vou dizer, viu? Teve alguma influência do seu pai? Sim, né? Com certeza. Ele sempre gostou muito de esporte, né? Principalmente a motor. Eu e meu irmão mesmo, eu tinha 6, só que meu irmão tinha 2. Então, com 6, me colocou no kart. Acho que já tinha essa adrenalina desde novo. Me botou num kart veloz, aí que foi o erro dele. Era para ter botado no mais fraquinho. Primeira curva em alta, segunda curva em alta, capotei, não foi nem de lado, foi de frente. E aí embiquei numa grama, saí massa e tal, mas ele, né? Eu achei massa, ele não achou. O seu irmão? Não, meu pai. Seu pai. Aí eu já saí do kart. Aí meu irmão uma vez foi assistir, teve uma questão lá de uma fratura e tal. Aí a gente já não foi pra esse daí. Aí sabe que a gente começou a correr? Aqueles mini bugzinhos. Lembro. E os quadriciclos pequenos. Aí ele fazia as corridas lá. E na área lá da Marina de Jacuípe tinha muita corrida ali. Fez no ET na época, no estacionamento do ET Wild. Fez na pista em Camaçari ali, que era... O que você imaginar que pudesse montar uma pista, tinha corrida. E era um campeonato organizado, circuito baiano, criançada toda e tal. E a gente começou a correr, minibug, quadriciclo e tal.
Então, assim, essa questão realmente veio muito de meu pai, né? E a família sempre incentivou, né, a prática de esportes, e essa questão de esportes a motor, né? E aí ele gostava muito, mas na época meu avô não tinha condição de, né, de influenciar ele a praticar, e aí ele botou nos filhos para Jota, traz essa questão. a nossa bebida aí, a bebida do nosso convidado. Provavelmente uma kombucha. Obrigado. Aprendi a tomar kombucha com Cristóvão Bastos, que é meu maestro. Cristóvão, um grande abraço. Comecei a praticar o minibug, quadriciclo, e aí veio essa questão, paralelo, jogava em algumas escolinhas e fui jogar no Vitória de 11 aos 14. Olha a história, aí vou seguir só a cronologia. De 11 aos 14. De 11 aos 14 joguei, eu acho que era dente de leite, né, alguma coisa desse tipo. Aí tomei uma pancada, até hoje eu tenho isso daqui, né, questão do menisco. E aí quando eu retornei, não deu mais pro futebol. E aí comecei a assistir essas questões também. Meu pai, desde a época, fundaram eles aí, porque em 92, 94 tiveram os primeiros ali em Barra do Jacuípe Jets. Eu lembro. Começaram a praticar, e aí junto a turma, a associação, e começaram a promover os eventos. Eu, criança, comecei a assistir, né, e me encantei pelas categorias de manobras, aí comecei a praticar com equipamento emprestado, e aí fui realmente tendo, né, uma facilidade e conquistando posições que com 16 anos eu já estava no brasileiro vencendo a categoria iniciante. E sempre paralelo, sempre a questão do estudo, né? Certo. Sempre, graças a Deus, fui um bom aluno. Porque também essa questão toda da prática tinha que ter bom resultado na escola e faculdade. Né? E aí, como eu gostava muito de exatas, e essa questão de né, me chamar muita atenção da parte de engenharia. Sim. Né? E aí veio a calhar essa questão do criação de um produto, né? Tudo foi a questão da necessidade. Né? Veio primeiro a engenharia, e aí comecei a cursar, mesmo praticando, sempre em conversa com os professores, aquela questão da falta, porque eu viajava bastante, eu já representava o Brasil, né? Então eu viajava bastante, tinha que estudar mais. Né? Mas assim, você já praticava a modalidade atual? Sim, 14, 15 anos de idade já praticava. A produção tem alguma imagem aí? Algum vídeo, alguma coisa? Você estava falando de patrocínio, de logística, tudo é complicado desse país, né? E aí você teve... E aí, por isso que veio essa questão do projeto da engenharia, como eu te falei. Então, inicialmente, o que é que eu fazia? Como eu tinha dificuldade não só do custo, mas de... Porque a papelada durava 3 meses, o custo era alto, não só pelo valor, mas para sair do país, para voltar depois. Sim. Por causa da burocracia, realmente, do nosso país, de alfândega, receita, Sim, etc. e tal. Né? Aí, o que é que eu fiz? Comecei a alugar fora, e aí não era igual o meu, então sempre tive esse desafio de andar com equipamento inferior aos oponentes, não só porque era ruim, mas era diferente do que eu utilizava. Né? Então, aí depois, o que é que eu pensei em fazer? E aí veio unido a questão da engenharia. Eu tinha um grande amigo meu também, que a gente se chama o outro de louco. Que é aqueles dois que tem uma ideia que ninguém nunca tem, sabe? O impossível. É louco. Aí quando dá certo é porque não tem só um louco. Tem mais um louco para ir junto. Que é amigo meu que até hoje a gente anda muito junto, né, de jet, e ele ama muito também o esporte, que é Cleiton lá de Feira de Santana, e a gente resolveu desenvolver um jet. Você criou uma marca sua? Uma marca, a gente criou o produto, criou inicialmente o casco, né? A gente queria, porque assim, quando eu comecei a viajar e ter resultado e tal, começou a popularizar mais, né? E outros atletas também do Brasil.
E muita gente gostaria de, é que eu estava conversando lá, de dar uma virar de cabeça para baixo. Aí ela me disseram, não é todo mundo que gosta de virar de cabeça para baixo. Porque numa bicicleta, numa moto, é mais perigoso do que no jet. De um lado ou outro no kart, então, quem foi tem uma vontade, Só que tinha uma dificuldade porque no kart, aqui no país a gente tem mais os jets convencionais. Que são os maiores, né? Então, diante das dificuldades, a gente cria as oportunidades. E aí era engenharia e produção, a gente desenvolveu esse produto, né? Foi um estudo de quase 2 anos, né? Para ser mais acessível, não só por não precisar importar, mas ter uma matéria-prima reciclável, né? Tinha algumas questões ambientais. E ter aqui no país um acesso, isso a gente conseguiu. O que é que eu fazia? Quando eu viajava, eu desmontava todo, levava o casco como se fosse aquela bagagem de prancha. Né? Tipo Fórmula 1, você desmonta o carro, bota lá. Só que eles têm aqueles containers todos, aquelas equipes, né? Eu não, eu era um mecânico, montava, corria, desmontava, voltava, botava no carro, dirigia. Essa coisa melhor, rapaz. Não, hoje eu já sei. Hoje eu sei desmontar o jet inteiro, montar todo. Na dificuldade você vai aprender. A equipe era o quê? Você mais quantos? Quando eu conseguia levar alguém comigo ajudar, senão era só eu mesmo. Ah, você e você? Eu comigo mesmo. E o Luco não ia, não? O Luco não dava pra ir, não. Às vezes o outro ia, às vezes não. Então, diante dessa dificuldade, a gente criou esse casco, né? E, em 10 meses a gente tinha exportado para 6 países. Certo? Mas aí eu fiquei maluco, porque eu não conseguia dar conta de uma coisa e da outra. Quer dizer, você já era louco, agora você já ficou maluco. Agora é porque isso eu tinha 22, né? Tinha acabado de me formar, 22 de idade, já pensou? Exportando para 6 países, e fabricando um monte, e correndo também, e aí dar conta de fábrica, esporte. Tá, mas só para entender, no futebol, eu entendo que você vai para lá, treina, ensaia. Como é que você, nesse negócio, você fica lá na praia, Aí o que acontece? A gente tem um planejamento de treinamento físico, academia, porque senão o corpo se machuca todo, se quebra todo por causa dos impactos. Fisioterapia, que hoje é muito importante. Você realmente quer viver? Eu queria te perguntar isso. A minha ideia é conseguir o máximo de tempo praticar o esporte sem parar. Porque do jeito que vai aí... Mas é isso que hoje, cada vez mais, os profissionais estão ajudando, né? Sim. Fisioterapeuta, alimentação, alimentos que busquem, né? O corpo sofrer menos. Cada vez mais a gente está conseguindo, né? Diante da tecnologia e dos estudos, praticar mais tempo. Eu já tenho 20 anos praticando e vou te dizer que hoje eu sinto menos do que quando eu era mais novo. É isso que eu ia lhe perguntar, as articulações. Corretamente. Então, assim, a gente começa a se profissionalizar e também os estudos começam a melhorar, né? Sim. Então, hoje você faz muita coisa que você não fazia. Por exemplo, fisioterapia preventiva eu não fazia, eu fazia corretiva. Quando quebrava, consertava. Ah, sim. Né? A gente não faz. A gente faz a revisão no carro. É igual não só consertar quando quebrar o motor. Sim. A gente tentar sempre fazer revisão, botar um óleo novo e tal. Aí hoje eu estou fazendo isso. Hoje às vezes eu chego lá, tá o cotovelo fora do lugar e eu não percebo que está fora do lugar. Aí ele bota no lugar, para não ficar forçando a musculatura. Se eu deixar ela muito tempo no lugar, ela vai quebrar. Porra, bicho. Você participa da corrida, vai com o cotovelo fora do lugar. É isso? Não, assim, vamos supor que eu peguei 3 semanas de campeonato. Tá fora do lugar aqui, mas eu não tô percebendo. Eu tô com uma dorzinha assim, aqui que eu acho que é muscular. Uma dor normal, aí você toma um remédio para dor, essas coisas. Só que o profissional, ele olha e ele enxerga isso. E você não tem noção. O cara, ele resolve aquilo e no outro dia você tá zero. Então, é impressionante. O cotovelo fora do lugar, eu não sei nem como é que eu ficaria. Não é sério, porque... Então, essa questão da gente ter uns bons profissionais aliados, né? Que antigamente a gente não tinha. Buscar fazer esse trabalho de reforço muscular, alimentação. É realmente uma vida que você abdica de muita coisa. Sim, você tem que... Tem algumas restrições, mas eu amo muito o que eu faço, então eu quero fazer o mais tempo possível. Mas em termos de crescimento na Bahia, o Motosurf vem? Sim, vem bastante. Hoje a Bahia está em quantidade terceiro do país. Terceiro? Passou o Rio, A gente tem hoje São Paulo, Santa Catarina e agora a Bahia passou Rio de Janeiro. E a questão do esporte nosso em geral em si, o jet, no mundo, ele só está atrás agora dos Estados Unidos. Brasil?
O Brasil hoje é o segundo maior consumidor do planeta e tem Mesmo muitos assim, atletas. A alfândega não ajuda, nada ajuda? Eu também não entendo, né? Eu tento de tudo que é jeito, porque tem muitos profissionais aqui que representam e eu acho que seria muito mais simples criar uma forma da gente conseguir ter nossos equipamentos, etc. Tal e tal. Ser competitivo mesmo, né? Corretamente, não é comercial. Mas eu acho que é uma questão burocrática de vontade mesmo. Até agora a gente não conseguiu, espero que um dia consiga, porque isso vai ajudar muito a praticar o presidente mais, está andando etc. jet ski, poderia até ajudar, né? Facilitar o negócio. Né? Ia melhorar com certeza. Deram um incentivo agora, né, para ajudar mesmo, porque antes não podia trazer usado. Então hoje você já pode trazer. Então você consegue hoje, por exemplo, para a gente trazer peças mais em conta. Né? Antes você só podia novo. E agora só é a questão de poder liberar a gente sair com as coisas e voltar com mais facilidade, né? Porque a questão é que leva muito tempo de papelada e tal. É aquela situação que nosso país ainda tem, que é a burocracia. Viajar, você conhece mundo afora. O esporte me propiciou porque hoje eu já corri todos os continentes. Sim. Né? Eu sou atleta hoje que tem realmente me intitularam como o maior detentor de títulos diferentes ao redor do planeta. Legal. E só falta agora eu conquistar o Campeonato Mundial do Circuito da IFWA, que eu atingi o 2º lugar, para eu unificar todos e bater todos os recordes mesmo na minha categoria. Como é que IFWA. IFWA. Que é a International Federation Watercraft Association. Então, a International Freeride Watercraft Association é a associação mundial da modalidade, né? Então, já corri, tem muita etapa Europa, Estados Unidos, né? Sim. Essa região aqui também na América Latina bastante. E agora está crescendo muito a região da Ásia, né? Indonésia, Bali, aquela região, Austrália, Nova Zelândia, Japão. Isso é legal, né? Porque você termina você criando um legado e depois você vai levando, né? Eu tenho amigos hoje realmente todo mundo. Isso aí, e as experiências que eu já vivi, não tem dinheiro que realmente compre, né? Não tem condição de eu viver isso de novo, se eu quiser, com a quantia, não existe. Porque eu conheci e vivi muitas coisas que foi aquele momento, né? E a Ásia, principalmente, né? A questão do Oriente, tem uma cultura tem muito a ensinar a gente aqui do outro lado, né? E isso, principalmente, né, como eu comecei na adolescência, me fez um ser humano muito melhor. Sim, né? Então, você vai amadurecendo. Essa questão com certeza. É questão de time mesmo, você tem que acelerar, senão você não acompanha. Corretamente. Qual o país mais difícil para competir? Ou não tem? Olha, eu vou te dizer que a situação que eu me senti mais amedrontado foi Nazaré, né, em Portugal, que tem umas ondas fortes. Para a gente não tem como ser naqueles dias maiores, sim, né? Mas foi um dia de 14 a 20 pés ali, um fim de semana que variou nesse tamanho. E foi bem complicado porque a questão toda não é só o tamanho, mas a força do mar. Né? O mar é muito forte e é incrível que pareça. Mesmo em cima do jet, que é mais estável, você treme. Né? Em situações que você está navegando, você está balançando. Então, era muito complicado. Tiveram, né, algumas situações de acidente e tal. Então, a gente entrava na água amedrontado, né? E era um desafio. Ó! Entrar na água já meio que... Eu não pisei os pés, estou aqui. Mas, rapaz, é complicado. Nazaré deve ser... Realmente é um oceano muito forte, é uma formação... E é engraçado porque lá tiveram 2 dias desse jeito e no outro dia tá um lago. A natureza é realmente impressionante. Não tem nada mais. Sumiu aquela ondulação toda, acabou, porque lá é 880. Aí é hora de chegar, né? Bota esteira, vai tomar um solzinho. E Bali? Sensacional. Bali. Foi bom você tocar no assunto porque é um lugar que eu não sei explicar. Além de respirar realmente o esporte, tem uma questão assim, uma energia diferente. Geodésica, né? Alguma coisa que te prende lá, alguma coisa... eu não sei explicar não, porque é muito legal, né? As ondas, toda essa questão técnica pra gente, né? Um lugar paradisíaco, mas existem outros,
Mas eu não sei qual é o negócio lá que atrai tanto que dá vontade de você não ir embora mais, né? Talvez as pessoas só andam sorrindo, Sim. tá tudo lindo, é simples pra caramba, mas tá tudo lindo. Eu acho que também a questão da fé lá é muito forte, Sim, né? E respeito, a questão cultural. Essa questão de geodésia, de força, de magnetismo. Eu acho que é essa questão aí. E aí você fala, não vou sair mais aqui não. Por isso que tem muito estrangeiro que vai pra lá e acaba ficando lá. Produção, bota a foto aí dele. Essa aí foi até Eu fiquei até preocupado. Nos treinamentos que a gente fez em Dubai. É a mesma pessoa, produção? Você estava onde aí? Tem uns pilotos amigos de lá e aí eu fui me misturar com os locais lá dos Emirados. Agora eu peguei um período ruim, viu? Foi? Sauna, meu irmão. Agora, mediano, né, verão? Sim. Então você saia do ar-condicionado, estava na sauna. Então o treinamento que durava, era metade só durava, porque a gente... Sim, não aguenta. Desidratação muito forte, lugar muito quente, né? Mas foi legal conhecer um pouco da descendência. E na Rússia também tem? Rússia também. Aí... Interessante esse campeonato na Rússia, porque olha que legal. A Rússia não tem ondulação, né? Aí eles há muito tempo, o esporte lá é muito forte, sim, tem um grande investimento por trás. E eles sempre fizeram os grandes eventos na modalidade de corrida e queria muito fazer a nossa modalidade já há muito tempo. E aí não tinha questão das ondas. Só que aí os caras têm o investimento, tem as empresas, né, os patrocinadores lá. Como é que a gente vai inventar, meu irmão? Os caras pegaram um iate de 300 pés, botaram para fazer as ondas. Tanto que até o povo de Dubai disse, a gente vai construir a piscina de onda para a gente fazer essas próprias etapas aqui. E aí foi legal, porque foi legal, eu tô dizendo, porque foi um desafio, né? Porque assim, a gente está acostumado a andar no mar. O legal com você, a gente entendeu o que é. É isso que eu queria explicar, que é uma coisa que me puxa, o desafio, né? Você está lá com um barco gigantesco, 300 pés é mais ou menos uns 100 metros, né? Barco com heliponto, essas coisas, navegando, e você pegar ondulação. Só que no oceano você tem um entendimento um pouco mais suave, né? Existe onda mais forte, mas outra suave. Lá não, é onda de motor. Rapaz, a gringaiada lá caía, eram os negócios lá acontecendo. E aí, pô, eu consegui tanto que eu fiquei em segundo nesse campeonato. Fui muito bem justamente por essa questão. Consegui me adaptar rápido. Diante das dificuldades que eu já passei. Então, essas questões que eu te falei antes, de alugar jet, de andar, e os caras falam, rapaz, você parece um camaleão. Se adapta rápido, mas eu falei, é porque a gente... Existe um processo para a gente chegar aqui. O primeiro lugar quem ganhou foi o maluco? Não, o primeiro foi o americano. Foi o americano? Foi, nessa oportunidade foi. Mas foi um baita... Os Estados Unidos é muito bom em muita coisa, né? Mas, me fala uma coisa, Bruno, patrocínio. Eu comecei com muita ajuda de minha família, principalmente do meu pai, nos 8 primeiros anos. Né? E quando eu já estava nos 48 do segundo tempo, eu consegui vencer um campeonato a nível internacional. E aí de lá para cá, o restante eu comecei a conseguir patrocínio aqui, né? Graças a também a um programa do Estado, que ajuda bastante as empresas porque tem isenção fiscal, né? Que é o Faz Atleta. E aí já tenho 11 anos no circuito, junto com a Petrobras, e aí comecei a galgar também fora do país, né? Hoje eu tenho essa fábrica que eu corro desde 2019, que é australiana, que já tem na Tailândia e nos Estados Unidos também, então eles fazem essa logística para mim, que é muito custoso, né? Então eu tenho um equipamento muito similar, né, para correr. E aí estou conseguindo, né, consegui agora mais em um ano para o outro patrocinando nos Estados Unidos, mais outro também, porque eu comecei a rodar bastante e comecei a me destacar também em outros países. Não, é incrível como o brasileiro ele precisa chegar a estar em âmbito mundial, disputando, ganhando, para que as empresas e os patrocinadores, o governo enxerguem e venha ajudar. Isso é lamentável. Isso você pega nos Estados Unidos... A diferença é a base, né? Você tem a base. É isso aí.
Isso é lamentável isso. Você é tá muito falando complicado aí, porque assim, se não fosse a família, muitos pararam, né? É lamentável, mas ao mesmo tempo de se bater palmas, porque o cara competiu, mas chega lá, mas sempre quando chega na reta final, o cara tá lá ganhando, aí vem um patrocinador. Por que não faz isso na base, pô? Porque você precisa lá atrás, pô, não é? É uma questão cultural, uma questão de... É uma questão de conveniência, de muita coisa, sinceramente. Eu acho que é questão de conveniência. Mas a gente falar uma coisa, eu tô começando a achar aqui que você conta umas histórias que é muito... Cozinhar, você não cozinha, né? Para com isso. Olha, fala pra mim. Diz que joga bola. Aí eu vou te dizer que também que foi por necessidade, tá? Muita coisa ela vai aparecendo por necessidade. Essa questão da alimentação fora daqui e por viajar sozinho bastante, teve uma vez que eu tive um problema, né? Comi um negócio lá e não bateu certo. Imagina. E aí fez uma diferença no campeonato pra mim. Eu falei, rapaz... Ainda bem essas comidas. Aí eu comecei, você vai comer num lugar lá que parece que tá normal, mas sei lá o que o cara colocou lá e deu ruim. Tailândia mesmo? Ave Maria. E a gente come comida apimentada, a gente é baiano, mas os caras têm uma pimenta diferente. Da Tailândia. Eu vou uma vez por dia, eu fui a 3, 4 lá, porque não tinha como. Seu quê? Eu número 2. O número 2, uma vez por dia lá, era 3, 4, meu irmão. Acelerava o processo. Muito condimento. E eu gostava de comer pimenta, né? Baiano, acostumado. Só que, meu irmão, os caras lá, muito condimento, muita coisa e tal. Aí eu falei, pô, eu vou fazer o quê aqui? Eu tenho que inventar e tal. Aí comecei a cozinhar. E aí meu pai também gosta de cozinhar e tal. E aí virou um negócio que foi uma parada top. Por quê? Era uma terapia pré-prova. Era uma coisa que eu me desligava, porque a gente fica tão tenso na cabeça que a gente cansa o corpo, não dorme bem e tal, por causa das competições. Então eu dou uma lida, eu assisto um documentário, uma série, um filme, e a cozinhar também me desligava. Eu falei, pô, isso aqui é mais um artifício. E aí comecei a cozinhar por necessidade, por terapia, e comecei a gostar. Meu irmão aí foi desenvolvendo. E aí você é especialista. Especialista... Dizem, né? O pessoal diz que é gostoso, que fica bom o rango. Você gosta de fazer massas. Massas, né? Grelhados, cozinha assim mais... acho que é mediterrânea, né? Essa área assim, fruto do mar, grelhados e tal. Massas e tal. Eu gosto muito de fruto do mar. Beber? Nada, né? Não bebe nada. Kombuchazinha. Água com gás, café. Bem, mais devagar vamos a um intervalozinho e daqui a pouco a gente volta com mais história dessa figura aqui. Bruno Jacob. Fortuna Crítica, volta já. O Fortuna Crítica continua, mas antes, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe o nosso conteúdo. Inaugurada em 2018, a Arrojal Sá é uma produtora baiana, com sede em Salvador e filial em São Paulo. A Arroz tem um olhar único para a produção musical, audiovisual e de conteúdo digital. Antenada com as principais tendências, realiza projetos que vão de álbuns, shows, podcasts, clipes musicais, vídeos, até o gerenciamento de carreira artística e outros. Sofisticação, criatividade e cuidado são as marcas da Arrojal Sá, entregando produtos e serviços com qualidade ímpar. Saiba mais sobre a produtora nas mídias sociais.
Fortuna de volta com essa figuraça, Bruno Jacob. Me diz uma coisa, no mundo do esporte, quem é a sua referência aí? Rapaz, eu sempre tive como referência, não só no esporte, mas de determinação, de inspiração. Engraçado, no esporte eu nunca tive o ídolo, né? No meu. Né? E eu sempre fui muito família e tal, e eu sempre gostei muito de Ayrton Senna e até hoje, né? Até agora não vi, não teve um ainda que me puxasse ter o Ayrton uma puxada legal, até por algumas coisas que eu me assemelho a ele, a questão da determinação, da disciplina, da fé, né? Então eu via muita proximidade e é bacana porque eu assisto muito, tem momentos que ninguém é feliz todo dia, isso é a coisa mais certa que existe. E a gente tem momentos de altos e baixos, então eu busco, né, às vezes assistir algumas coisas que me dêem um gásinho a mais, né? E aí já vi muita coisa dele, realmente. O Ayrton era extremamente disciplinado. Tinha o Nuno Cobra, né, que eu acho que era o preparador, ele tinha essas coisas. Ele era daqueles que dava 10 voltas para acertar a melhor volta ali, acertar o melhor ajuste e tal. Eu acompanhei bastante as corridas. O Ayrton, além disso, marcou muito, né, porque pelas vitórias, o domingo era o domingo que a gente ficava ali aguardando, que sabia que o Brasil ia aparecer no pódio, né? O Ayrton dava esse prazer, essa satisfação. Era herói realmente nacional. Eu tinha o orgulho de carregar a bandeira, uma coisa também que eu tenho, entendeu? Tenho orgulho de ser brasileiro. Já morei fora, quando eu corri por aqui para a Americana, mas não dei um mês, me mandei de volta. Tenho orgulho do meu povo, da Bahia, né? A cultura, não tem nenhuma igual, poucas tem no planeta. A gente é realmente diferenciado. Sim, Bahia. E, então, essa questão que ele tinha também, que carregava, é muito forte, né? Muito bom. Então, eu acho que todo mundo tem que ter orgulho mesmo. A gente tem nossos desafios, nossos defeitos, é claro, como todos, mas eu vou te falar. A galera gosta muito tem muitos parâmetros fora que é massa, mas eu rodo bastante. E eu venho pra cá de novo, porque eu amo tem jeito. Aí pode ir pra onde lugar, for, qualquer lugar que meu povo, entendeu? Pronto, você tem que voltar. E sempre pé no chão, é uma coisa que ele tinha pra caramba também, a questão da humildade, gratidão, né? Então eu acho que... Eu acho que, inclusive até hoje, a Viviane Senna, com aquele trabalho que ela segue... Sim, claro, você vê que perpetua, né? Porra, perpetua, e é muito legal, né, bicho? Eu acho que... Você já virou personagem de videogame? Não. Já, mas de aplicativo. De aplicativo? De celular, fizeram um game e me colocaram lá com... Produção, esse homem é de árabe. Aí foi uma coisa que... Olha lá, acharam... Só botaram no nariz, rapaz, brincadeira. Bruno. O de lá me deram a moral, botaram um monte de título lá de baixo, ó. Rapaz. Os russos, né? Os russos, a gente fez sucesso sentado na Rússia, aí rodou esse jogo aí legal pra caramba. É bom, é massa, a gente faz as manobras na rampa, aí vai pegando uns negócios e tal, vai passando, vai comprando outros jets melhores. Pronto, legal, eu vou começar por aí. Baixa aí Baikal Jet Fest. Providenciar a produção de um jogo desse pra mim, que eu vou começar Baixa o aplicativo aí, porque se você não tá lá... Falando em, você falou do Ayrton Senna, eu tenho acompanhado a Fórmula E. A gente estava conversando que é a Fórmula 1, que é eletrônica, né? E tem coisas assim interessantes. E uma das coisas que é interessante é que o cara que termina a corrida, aí tem o parceiro dele que é um piloto para o jogo, não é isso? Aí o cara entra, o cara pontua na pista, e aí ele para, aí o cara que está lá, agora Fabrício, você vai para o simulador, lá para o negócio do jogo, para ganhar. E, a depender da colocação, você ganha ou não ganha. Você pode ter ganho na pista, mas não ganhou no jogo, e aí o negócio deu chabu para você. É muito legal esse negócio. Fórmula E, eu acompanhando, a bateria dava apenas para metade, né? Aí eles trocavam, como é que eles faziam, né? A bateria dava para metade. Então não tem que reabastecer. Trocava o carro. Aí o cara pula para um outro carro e saía. Agora eles estão fazendo com a bateria que dá mais 50 voltas. Todo percurso. Você já usou um desses simuladores? Eu? Sim, já. Rapaz, não, eu correu num desses simuladores em algum lugar assim. Para dizer a você que, olha, eu quero até falar sobre isso, eu sou campeão
Mata de São João, de quadriciclo, parado. Rapaz, eu sou péssimo nesse aspecto tudo que envolve carro, motor, essas Mais coisas. Mais tranquilo você. Eu sou... Porque esses simuladores, uma vez eu experimentei, é muito real. E essa questão da energia, né? O simulador até vai, né, velho? Eu testei um kart dessa viagem de Dubai, uma oportunidade. Eles têm um torque muito mais forte. O kart? Não faz barulho nenhum, deve ser muito semelhante ao elétrico. E o simulador ele é muito real. E essa questão dos jogos, né, estão muito em alta, né? O e-games, né? Games e tal. Então, eles acho que uniram isso para realmente ter um diferencial, né? Então, parece muito que você ali simplesmente é a mesma questão, é a dificuldade muito grande, né? É muito real. Então, eu acho que foi uma sacada boa. Não, eu acho que dali, como a Fórmula 1... E hoje é que tem mais brasileiro, né? E a Fórmula 1 derivou, dali saíram tantas coisas, o ABS e outras coisas, Sim. o KERS, né? Também saiu ali, que é aquela realimentação. Pela força cinética. É interessante. Rapaz, eu vou te apresentar uma figura, eu não sei se já pilotou aí, né? Não sei, também, se pilotou foi carro de mão. Tapioca, cadê você, meu amigão? Tá Olá, Luiz! Olá, Bruno! Bruno Jacob, conhece aqui nosso convidado? Sou eu, Tapioca. Não, pô, você não é o convidado, você é o entrevistador, pô. Ah, não, eu tô conhecendo agora Bruno. Bruno Jacob? Sim, sim. E aí, Bruno, tudo bem? Como é que você está? Tudo beleza? Tudo ótimo. Graças a Deus. Você é campeão de carro de mão? Como é que você é o campeão? Eu? Não. Eu sou campeão de xadrez. Na escola. Tapioca, para de mentir, Tapioca. Não é possível. É verdade, eu tenho a medalha até hoje. Tem? Tem. Um dia eu trago pra você ver. Não, eu sei onde é que vende. Boa. E aí, Taps, temos o que para nosso convidado? A gente tem uma matéria muito legal sobre o motosurf e sobre Bruno Jacó também. Vamos Por favor. nessa. Solta! O motosurf é um esporte relativamente novo no mundo. Criado há 20 anos, a modalidade ganhou um circuito mundial de competições há apenas 10 anos. O esporte é muito popular nos Estados Unidos, na Europa e na Austrália. E a missão de Bruno Jacob é popularizar o esporte no Brasil e na Bahia. O Brasil já é o segundo maior consumidor da moto aquática. E em Barra do Jacuípe, Bruno Jacob promove a prática do esporte e ensina sua técnica para novos adeptos. O vice-campeão mundial é um baiano que dá muito orgulho à sua terra. É com você, Tapioca! Curtiu? Palmas pra Bruno, né, velho? Resgatou a imagem aí, que bom demais. Eu tenho uma pergunta para Bruno, Luiz. Por favor. Na verdade, eu tenho duas perguntas, são duas camadas da mesma pergunta. Meu amigo. Vamos lá. Bruno, eu queria saber quais locais a gente pode praticar o motosurf além de Barra de Jacuípe. Se existe outros locais que você goste de praticar ou que existam de possíveis ondas e manobras radicais. E a segunda camada da pergunta, é claro, se você precisa de uma carta náutica ou de alguma regulação para estes locais. Boa pergunta, tá? Excelente, essa é uma boa pergunta mesmo. Agora, sim, porque... eu aconselho a você a praticar em Nazaré. Só isso. Você. Mas vamos lá. Aqui no nosso país, realmente, a questão da prática é que você esteja com uma certa distância de banhista, né? Isso você considera o surfista, né? Esse tipo de distância de segurança. A gente, como profissional, e como surfer rebocado, e como resgatista, a gente tem já uma liberação mais próxima, porque em diversas situações, inclusive, a gente salva pessoas de situações de afogamento, né? Mas, assim, os iniciantes realmente têm que praticar em praias mais livres. Pela regulamentação, 200 metros, né? Então, assim, a gente tem... Nossa costa é a maior do Brasil, então a gente é privilegiado na Bahia, e a gente acha aí praia com onda deserta, nesse litoral norte mesmo, tem muito lugar, né, que dá para praticar. Barra do Jacuípe
é muito famoso porque foi onde nasceu o esporte, realmente. Você tem um acesso mais simples porque você tem a questão das marinas ali que você, pelo rio, acessa o mar, então ajuda muito, né? Você não tem que percorrer a areia toda carregando ou com um carrinhozinho ali, né? Fazendo aquele esforço todo. Então, pô, você já vai navegando, é um lugar paradisíaco. Mas você tem muitas outras opções e no Brasil inteiro, realmente, né? Essa norma, né? Essa legislação nacional, essa questão que eu te falei do cuidado com o banhista, mas depende muito de quem está fazendo isso daí. E a questão da habilitação é muito importante você ter perguntado, porque hoje você tem a motonauta, que é para jet, e a rasa amador, que é para barco, né? Então você precisa da motonauta, né, para começar a praticar o jet em si, né? E eu indico que você comece com o tradicional, né, para começar a ganhar mais experiência. Ferryboat. Pode começar no ferryboat. Mais estável, né? Você já recebe um ticket e guarda. Aí você vai começar realmente a fazer esse treinamento, né? Aqui, todos os estados do nosso país têm escolas credenciadas pela Marinha. A gente mesmo lá em nossa Marinha, a gente é credenciado. Então, faz esse treinamento prático, né? Como se fosse uma escola de carro, moto, né? Faz o treinamento prático, faz a prova. E aí você tem habilitação para 10 anos. Aí depois, por exemplo, eu comecei com os jets tradicionais e depois fui pegando outros jets de andar em pé, que é um pouco mais, né, como vocês viram aí, mais difícil, né, de navegar realmente. E aí começa a subir de ponto a ponto. Mas o primeiro passo é buscar talvez a capitania dos postos da região ou na internet ali na Marinha, as escolas credenciadas, né, fazer esse treinamento e aí começar. Hoje tem muitos grupos, muitas associações, federações, eventos, cada vez crescendo mais. E acesso à informação hoje é desse jeito. Muito rápido. Então, cada vez mais está mais simples, né? Você tendo condição de participar. O senhor vai começar quando? Amanhã. Muito obrigado, Bruno. Sexta-feira, amanhã. O fim de semana está chegando. Você vai sexta-feira, está em Barra de Jacuípe? Vai? Já chamei, viu? Ó, eu posso ir sim, com certeza. Agora é o seguinte, sobre Nazaré, Luiz, eu enfrento qualquer coisa, porque... Se vai de prancha. Eu queria dizer porque a gente que é nascido no mar, a gente não pode nem perder para peixe. Ô, Tapioca, essa foi péssima. Deixa eu te falar uma Com coisa. certeza. Estamos concorrendo. Você vai para Jacuípe, o Bruno está te convidando aqui, pô. Posso ir sim. Vai ter que perder peso daqui até lá, viu? Com certeza. Eu posso não perder peso e assistir. Só tem que parar de comer agora. Em um dia mesmo. Tem que fazer. Porque eu quero ver você 10 metros descer, pô. Quero ver você. Tudo bem. A gente tá aqui vai enfrentar qualquer desafio. E assim, pra... Gostei dele. Ele é corajoso. Para facilitar a sua vida, o carona vai ser André. Sério? Tudo bem. Tá, obrigado, um abraço. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Essa figura. Você usa a Jacuípe como sua base de treino, né? Base de treino, tudo lá, né? A questão da parte, seja da parte mecânica, de guardar todos os equipamentos, até de dormir, de acordar, de alimentar, de energizar, de tudo. Aquele lugar diferenciado. Mas o Bruno quer deixar que legado desse esporte na Bahia? Rapaz, boa pergunta. Eu acho assim que a gente já fez aí história mesmo na Bahia, na real, no Brasil e na América do Sul. Sim. Né? E segundo eles, né, no mundo inteiro. E eu acho que o diferencial é usar isso para fazer diferença, de algum jeito, ajudar, né? Por exemplo, se a gente tem... Porque na minha época, quando eu iniciei, era muito mais difícil acesso à informação. Sim. Então, assim, eu não sabia onde buscava ajuda, não sabia onde é que eu ia aprender. Então, a gente toma mais na cara, mas vai aprendendo. E eu quero tentar, de alguma forma, evitar isso, né? Então, compartilhar a experiência que a gente vai adquirindo, seja na escola, né? Ajudar as crianças ou os adolescentes, os atletas que têm interesse de alguma forma, né? Porque eu acho que quando a gente sai desse plano mesmo, a única coisa que fica é alguma diferença que a gente possa fazer, porque senão
Principalmente por ter conseguido chegar onde chegou, apesar de toda a batalha, eu acho que também é uma bênção. Sim, né? claro. Então a gente tem que tentar retribuir de alguma forma e eu me sinto muito bem com isso. Né? O esporte, seja o que for, pô, eu recebo um feedback legal das pessoas, né, que querem praticar. Hoje essa questão da rede social ela aproxima muito, né? Sim. Então, é massa você às vezes ver que uma pessoa, pô, começou a praticar lá e te manda mensagem lá do outro lado do planeta. Que, pô, velho, a sua determinação, né? a sua não sei o quê. O avatarzinho ali. Pô. A sua determinação fez a diferença na minha vida. Uma coisa ou outra, assim, um mínimo detalhe que você, pelo amor que você faz a algo e tal, você fez uma pequena diferença. E eu acho que no final, a gente chegar onde a gente chegar, né, a um destaque e tal, e não utilizar isso dessa forma, acho que não fez muita... Não faz sentido. Não faz sentido, realmente. Eu acho que você está certo. Você, hoje, viveria somente da sua profissão? Ou teria que pensar em voltar para a engenharia e acoplar algumas coisas, ser instrutor, alguma coisa? Porque normalmente o jogador de futebol vai lá, joga uma temporada, faz uma economia imensa e aí, puf, depois ele resolve investir em outra coisa. O que eu acabei fazendo foi já construindo algo paralelo, né? É isso que eu percebo. Que eu, quando parasse, continuasse respirando de outra forma. Porque, vou te ser bem sincero, eu quero estar velhinho de bengala tentando praticar ainda. Porque é uma coisa que eu gosto. Provavelmente. Não. Provavelmente o cuidador não vai deixar, né? Se for louco, voltar o do lucro. Não vai deixar, não. Pô. Minha intenção é continuar praticando, né? Desacelerando. Porque é uma coisa que eu gosto muito. E tentando não se quebrar, né? Que os outros vão ficando mais fracos. Vão ficando mais fracos. E aí, administrando outras coisas e vivendo... Eu fui voltar a correr. Mais confortavelmente possível. Eu fui voltar a correr. E aí, peguei... Passou muito tempo parado? Passei um tempinho. Retornou gradativamente. Sim, aí já comecei a trotar, né? Cheguei ali no corredor da Vitória, comecei a descer e tal. E aí, escorreguei. Rapaz, tomei um tombo, caí, quebrei o 5º metatarso. E aí... Faço nem ideia. O dedo aqui do lado, o Neymar teve a fratura do Neymar lá. Eu consegui quebrar em 2 lugares. E aí botei um parafuso, fiz uma cirurgia e tal. E aí pronto, aí bota uma bota agora especial, você pode fazer tudo e tal. E eu fui no meu médico, que é Dr. Juncal. E aí ele disse, o que foi isso aí, pô? Eu falei, não, foi... Eu correndo, caí e quebrei o pé. Ele, tá certo, tal, tudo bem. Aí depois, ele terminou a consulta, tal, ele foi passar a receita, né? A primeira receita que ele passou foi, Luiz, depois dos 50, a gente anda, não corre. A começar o resto, né? Agora vamos começar. Então, é o título. Você agora... Mas ele é inquieto. Mas ele agora está num novo esporte. Eu vou tentar ler aqui o nome. Surf Tailwind. Fala, o que é isso aí, meu irmão? Parceiro nem conhece. É o tal do surf rebocado. Vou te explicar como é que surgiu esse negócio. Surf rebocado, né? Deixa eu... eu já tenho um professor de surf que é meu resgatista, né? Meu jet de resgate e salva-vidas, que me acompanha nos treinamentos. E ele é professor de surf. Aí veio a tal da pandemia. Certo? Que existe antes da pandemia e depois da pandemia, né? Sim, o mundo agora é assim, né? Antes e depois da pandemia. Igual foi lá com... Ficou na pandemia, né? É incrível. Mas... E aí, o meu desafio foi já ter um ritmo de ano a ano aquele negócio, né? De campeonato, tal. Fez o quê? Bloqueou, ninguém sabe o que vai acontecer. Para mim, para todo mundo, ninguém sabia o dia de amanhã. O que eu busquei? Manter minha cabeça sã e saudável. Vou buscar outras coisas, porque se eu ficar na mesma aqui, sem saber o dia de amanhã, eu não sei se eu treino de um jeito, se eu vou treinar do outro, se eu vou manter o mesmo ritmo. Então eu vou tentar pelo menos manter minha cabeça bem, para quando eu tiver notícia do que vai acontecer. Aí comecei a praticar mais esporte, né?
wakeboard, que é a prancha que puxa na lancha, que bota a botinha. Tipo snow, do gelo, só que puxa na lancha ou no jet e pratica no rio. Porque Jacuípe é uma bênção de Deus mesmo, porque o porte aquático ali, meu irmão, o cara pratica um monte de coisa na natureza. E aí, nunca peguei onda na minha vida, não sei nem pra que lado vai. Você nem vai, do Forte, se botar pra remar hoje, eu não sei não, vai mais ou menos. Mas como eu tinha a base da puxada, pô, vamos fazer outra coisa, vamos treinar o surf e tal, não sei o quê. E no motosurf, você vê ali que você tem o surf com jet, né, aéreos e tal, e o salto. Então é metade jump, né, salto nas ondas, e metade surf. Pô, vamos aprofundar o negócio aqui, que vai que melhora lá. Então vamos para a prancha, né? Só que essa questão já de gostar do desafio das ondas grandes me fez ir do wake também, me fez ir logo para o Tauim, que é o que acontece. Barra do Jacuípe tem uma correnteza forte, tal, né? E quando está muito grande, não estou dizendo que não seria possível, mas para mim, que não tinha muita habilidade no surf, deu eu descer ela remando normalmente e tal. Então, a gente fez o com surf rebocado, que é a mesma coisa, né? Cabo. Nazaré, inclusive, ondas gigantes, são os lugares nessa forma. Por quê? Se você passa uma situação de risco depois, a gente tem o jet com a prancha atrás que já lhe recolhe, né? Porque, principalmente lá, a onda ela é pesada. Então, às vezes, você passa muito tempo tomando aquele caldo, se você errar, né? E aí você levanta, vem outra, e blu, de novo. Que maravilha. Então, é um liquidificador. Esse é o surf rebocado, facilita muito essas questões mais de surf, de ondas mais difíceis, locais às vezes que a gente acessa que também é muito mais complicado de você ir simplesmente remando. E esse feeling, né, essa sensibilidade na onda com a prancha é totalmente diferente, né? Porque, pô, eu saí do nada para entender e me ajudou muito no jet. Porque eu tinha uma leitura das ondas melhor, o que é uma direita, uma esquerda, não sabia para que lado ia. Eu entrava lá e pum, pam. Hoje eu tenho um melhor posicionamento de onde eu vou pegar para aproveitar a melhor onda, né? Entendimento de clima, de vento, né? De fazer combos, que já outras questões. Então, assim, uma coisa que me ajudou muito no meu esporte. Hoje as minhas notas no circuito de surf com jet, as minhas são as maiores, por causa dessa questão. E aí veio, por isso, comecei a me desenvolver. Aí, como eu não paro quieto, já comecei a treinar fora, já fiz em Rossegor na França, 20 pés, já fiz em Rio de Janeiro aqui e já estamos projetando para chegar em Nazaré, unificar jet e prancha. É o meu objetivo. Não estou dizendo que vai ser agora, se vai ser aí, depois. Tem, hein, produção? Aí foi no Rio de Janeiro, foi no Rio de Janeiro. Aí não é nada muito grande, mas uma situação bacana. Talvez eu faça, né? É para ir no Nazaré. E aí nossa ideia é porque existe lá uma marca do mural, né? Das pranchas. Sim. Esse é um cara que tem a referência lá em Nazaré, né? Brasileiro, alemão. Então a gente fez uns treinamentos. O negócio é um passo de cada vez, né? Tá se adequando, eu treinando aqui e fazendo esse intercâmbio também com outras pessoas em outros estados e até em outros países, porque a visão é uma só. Só se Deus nos quiser, mas no futuro você vai me ver lá unificando tudo, né? O cara que desceu com jet, fez manual com jet e desceu com a prancha. Principalmente se eu não praticar nada disso aqui, né? Eu vou ver. Mas, Bruno, qual o conselho aí que você daria não para o jovem que tem até um lastro e consegue, mas você pensando um pouco na sua história, aquele que sonha em fazer e tem as dificuldades, mas quer levar adiante essa profissão. Qual é o conselho que você dá? Olha, eu já passei por alguns momentos acho que uns 2 ou 3, assim, que eu já tinha, na real, né, largado, e a gente passa isso na vida, né? Sim. Meio que a gente... E eu acho que a questão da fé comigo foi muito importante, porque tem coisas que a gente veio para fazer mesmo, não tem jeito. Sim. Né?
A gente não está no controle de nada, mas tem coisas que a gente realmente tem que fazer mais ainda da nossa parte e continuar. E continuar, como eu te falei, aquela questão do esforço diário, né? Porque pode ser fácil para quem está falando, para quem está escutando, porque eu cheguei, eu estou nesse patamar e dizer que, né, deve a pessoa fazer o que realmente se sente que ama todo dia, porque isso aí ele vai fazer muito melhor, com certeza. E a maior parte da nossa vida a gente passa fazendo o nosso trabalho, né? Sim. Então, às vezes a gente vai ver momentos que a gente não fazendo coisa que a gente não quer para chegar onde a gente quer, como eu estava explicando, mas é sempre visualizando. Eu sempre visualizei sempre algo que eu tive. Todos esses, quando eu estava lá no início, minha visão, é engraçado esse negócio, né? Isso eu me recordo hoje. E uma vez o pai me perguntou, rapaz, você já tinha uma visão lá, nesse jeito mesmo? Era tão longe, mas eu já tinha essa visão. E é o que eu falei aqui agora do negócio de Nazaré? Só se Deus não quiser, mas já está na visão. Eu vou rezar para que você essa questão do trabalho da fé vem aqui na sua cabeça e eu acho que é ela que manda no corpo e o negócio vai acontecendo e você sempre trabalhando, porque parado também você não vai chegar a lugar nenhum. Não, e você falou, fundamental é sonhar, né, bicho? A gente sonhar é uma coisa importante. É uma coisa que a gente ainda pode fazer. E se você pode sonhar, realmente você pode... chegar lá. Bruno, você é uma pessoa simpática, agradável, o papo foi muito legal. Não vou fazer nada do que você faz, tá entendendo? Estou logo confessando, mas foi muito interessante. Assim, eu acho que motiva, porque olha só, é Bahia, gente, é Brasil, tá? E é o cara que construiu a história dele ali com esforço, perseverança, levando isso, representando. Então, se eu estiver lá fora, eu vou dizer, porra, o Bruno Jacob, eu conheço o Bruno Jacob, o cara é campeão, é o piloto, tal, é isso. Isso é muito legal. Parabéns, bicho, parabéns mesmo, eu gostei demais de ter conversado contigo, espero que você tenha gostado e volte sempre, a casa é sua. Foi ótimo, como eu estava te explicando, esse papo é um formato que eu gostei demais, Legal. Né? Contar um pouquinho realmente da história, né? Porque o pessoal está acostumado a ver lá no pódio, o resultado, mas contar um pouquinho do processo é importante. Sim. E não só da mesma questão do pontual, mas voltar, passar esse tempo todo, dar risada é bom também descontrair e lembrar de algumas coisas, né? Você me puxou lá na infância e algumas... A gente vai passar na rua hoje lá. Satisfação enorme de vir e falar do esporte, né? Que eu acho que todo esporte merece o máximo de visibilidade, porque é esporte. Sim. Então, independente do que seja, esporte, isso tudo tem é belo, né? Então, eu agradeço muito, né? Convido vocês aí, quiser conhecer o Paraíso, a casa está aberta lá, Barra do Jacuípe. 1, 2, 3, 4, 5 boias. Legal. E pode contar comigo sempre que precisar ir para vir aqui bater um papo, conversar e estou à disposição. Que legal. Um grande abraço a todos. Se quiser me mandar mensagem aí nas redes, só botar meu nome. Produção, bota as redes do Bruno aí, por favor. Papo, curtam as imagens aí. E até a próxima, né? Foi Deus. Valeu. Esse foi o Fortuna Crítica de hoje com Bruno Jacob. Um grande beijo.